Fala galera, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, pediram demais, comentaram, mandaram mensagem, ligaram sem parar. Só um vídeo na BYD? Eu quero ver mais. Então, por conta de vocês, a gente voltou na BYD e hoje a gente vai falar sobre um carro fenomenal. Acompanha comigo. O nosso convidado de hoje já tá aqui na entrada já. BYD Seal. Que carro fenomenal, que carro espetacular, maravilhoso. Eu sou fã, mas tem uma pessoa que é mais fã que eu ainda. É quem tá atrás da câmera, é quem tá gravando. Esse cara falou assim, se a gente for na BYD de novo e a gente não gravar o Seal, ó, nem conte mais comigo, você vai e grava sozinho. Eu falei, tá bom, a gente grava o Seal. Então por isso que a gente tá aqui hoje para falar dessa máquina da marca chinesa. A BYD possui dois veículos sedãs no Brasil. Um é o BYD King e o outro é o BYD Seal, que vai mais no segmento esportivo. E quando a gente fala esportivo, a gente não tá brincando não. É um carro de 531 cavalos, é um carro mais potente que Mustang, né, que tem um 0 a 100 mais rápido que Mustang, torque instantâneo. Isso aqui é diferenciado demais e pelo preço dele não há nada que vai entregar nem perto do que esse carro entrega. Tô corrigindo, né? A BYD tem 3 sedãs. O Seal baita carro, inclusive, fenomenal. Executivo. Mostra a interna, mostra a interna. Dinheiro pra ele ver. Quando você olha para frente desse carro, você vê a imponência nele. Linhas ágeis, completamente expressivas, né? Então esses vincos no capô, essa lateral mais elevada, traz todo esse ar de requinte de esportividade, que é a ideia justamente da marca, né? Bom, aqui nessa frente super robusta, a gente traz um conjunto ótico maravilhoso, 100% em LED, farol alto, farol baixo, pisca-pisca, DRL aqui na parte de baixo. Que carro fenomenal. Aqui a gente traz todos os sensores de estacionamento também, câmera, porque esse veículo tem um sistema de câmera 360 graus, então vai trazer câmera na frente, câmera atrás, câmera dos lados, tá? E, obviamente, todo o módulo de segurança, que é um carro que, com relação a itens de série, sobra, né? Então, tudo que você pensar de segurança, esse carro vai trazer. Dimensões dessa ferinha aqui. 4,80 de comprimento, 1,87 de largura, 1,46 de altura, um entre-eixos de 2,92 m e um porta-malas de 400 litros. É um carro enorme, com entre-eixos absurdo. Quando a gente entrar lá, vocês vão ver o espaço desse veículo. Obviamente que por ser um carro numa pegada esportiva sedã, ele é mais baixinho. Ele ganha muito de espaço interno, perde um pouquinho de porta-malas, vocês vão ver depois, não tem um porta-malas gigantesco. Mas, pelo amor de Deus, que carro fenomenal. Pessoal, dá uma ligada. Sim, é o primeiro carro que a gente grava que tem abertura de capô hidráulico. Isso aqui tinha que ser regra, a verdade é essa, né? Não é nenhum investimento, nossa, investimento caro, vai encarecer demais o veículo. Pô, mas é o mínimo, né? Porque imagina, tô aqui aí a varetinha cai na cabeça, aí não dá. Ainda bem que tem manta acústica aqui que dá uma amenizada. Mas você deve estar se perguntando, manta acústica, carro elétrico? Eu também não entendi muito bem, nem barulho faz. Enfim, ó o motor. Não tem motor aqui. Esse aqui é só um compartimento para, um compartimento legal para você guardar, por exemplo, uma mochila, um lugar bem escondido, ninguém vai imaginar que você vai ter uma mochila com pertences aqui importantes para você. Esse veículo possui dois motores localizados, um na frente e outro atrás, dando uma tração integral para esse carro. 531 cavalos, 60,2 kg força-metro de torque, tendo um torque instantâneo por ser um carro elétrico. Então um carro muito forte, muito potente, que sinceramente não dá nem para usufruir de toda a potência dele nas rodovias do Brasil, obviamente, né, por conta de a gente tem que ser prudente e obviamente ele também acaba tendo um limitador de velocidade, mas é um carro que para performance deixa qualquer um no chinelo, né? Autonomia de 372 km, ou seja, com a bateria cheia. É isso basicamente que o carro vai conseguir rodar até a próxima recarga dele, né? Essa é a autonomia que o Inmetro fala. Antes de dar uma outra autonomia, a gente gosta sempre de falar o que o Inmetro diz. Aqui na lateral a gente vê paralama direto na lataria, sem plástico, roda liga leve, aro 19, baita de um rodão. Olha o tamanho disso aqui, absurdo. Eu não sou muito fã
dessa roda com esses detalhes no preto aqui, ela mais inteiriça. Eu gosto quando ela é mais vazada, a gente consegue ver melhor o sistema de freio. Freio a disco nas 4 rodas, tá? Aqui pela lateral a gente traz uma inscrição de BYD Design, ainda bem que eles avisaram. Aqui, retrovisor com repetidor de seta, na cor do veículo, e ele possui aqui o sistema de NFC, que é o cartãozinho que a BYD disponibiliza quando você compra o veículo ou assina, para você poder vir abrir o carro com o cartãozinho encostando aqui. Fenomenal. Alerta de ponto cego. Aqui são maçanetas embutidas, então ela tá dentro do veículo, na hora que a gente destranca, ela sai pra gente poder fazer a abertura, tá? Friso na lataria também, ó, mesmo material da lataria. Coluna central também na cor do veículo. E essa é a lateral do BYD Seal. Ah, tem um detalhe legal aqui. Tá vendo na saia? Uma espécie de prisma diamantado aqui. Interessante, eu achei um detalhe charmoso. Aqui na traseira do BYD Seal, a gente dando uma olhada, se for dar uma ignorada, obviamente, aqui no para-choque traseiro, ele tem uma pegada muito mais de um carro executivo, principalmente estando na cor preta. Aqui no conjunto óptico, totalmente em LED, o feixe da lanterna em LED que atravessa toda a traseira do veículo. Esses pontinhos de LED são fenomenais, muito bonitos. A inscrição do BYD. Aqui a câmera de ré, os sensores que vem na parte de baixo aqui no para-choque. Esse para-choque, né, parecendo um difusorzão, super bacana. Inscrição do nome do veículo e 3.8. Então esse aqui é um motor 3.8, não, 3.8S. 0 a 100 em 3.8 segundos. Porta-malas do BYD Seal. 400 litros. Ele é super baixo, então a gente tem que olhar para cá e ver o quão profundo ele é. Então coisas muito altas a gente não consegue guardar aqui, a não ser que seja em outra posição, mas é um porta-malas, querendo ou não, grande sim, se for parar para pensar. Eu falei que não era tão grande, mas ele ganha muito em profundidade e perde em altura. A ideia é essa, aqui a gente tem compartimentos em redinha, vocês estão vendo melhor, para poder guardar alguns itens mais delicados, talvez. A gente traz até um subwoofer dentro do porta-malas. Que a gente não tem step nenhum. A gente tem um lugar... E aqui embaixo as questões de segurança estão um triângulo, uma chave ali para tirar a roda. Tem até um coletinho de segurança, né, para refletir o farol dos veículos, você não ficar vulnerável, né, num eventual acidente, onde você tem que parar o carro na estrada. Sensacional. E aqui a gente traz o fechamento do porta-malas no botão também. E tem um botão lateral ali que você pode apertar e fechar o porta-malas. Na hora que o porta-malas fechar, ele tranca o carro também. Interior do BYD Seal. Esse interior, o carro é preto, com esse interior nesse azulzinho, nesse... Que azul é esse aqui, editor? Azul jeans. Azul jeans? Cara, pode ser um azul jeans. Demais, demais. Sim, de brilhar os olhos mesmo. Mas vamos falar sobre o acabamento, começando pela porta do motorista. E antes de falar, eu quero até fazer uma reflexão aqui de como BYD, GWM, enfim, essas marcas chinesas chegaram no mercado brasileiro para aumentar a régua, para subir o nível mesmo. Então Chevrolet, Fiat, Peugeot, Citroën, Volkswagen não vão mais conseguir fazer carros do jeito que eles vinham fazendo. Não adianta vir fazer carro caríssimo com acabamento porco, sendo que a gente tem marcas que estão aqui, estão entregando algo no nível fenomenal. Beleza, que esse é um carro, né, de 250, 300 mil reais. Ok, mas a ideia não é essa, né? Se a gente for ver até o próprio BYD Dolphin Mini e BYD Dolphin GS, são carros na linha dos 100 e poucos mil que entregam um acabamento fenomenal. Então assim, não é a questão de valor, obviamente que o valor influencia a ter um acabamento mais interessante, mas pessoal, essas marcas não vão conseguir mais ficar fazendo carros de 150, 170 mil em plástico. Não dá.
Se não, eles vão perder mercado. Pode ter certeza, anota o que eu tô falando. Eles vão ter que subir a régua e ainda bem. A concorrência ela é maravilhosa para o consumidor. Seguindo aqui a parte superior, né? A gente traz o couro com dupla costura no azulzinho jeans, que o editor falou, e no branco, tá? Aqui o Alcântara, né? O Camurça, nesse azulzinho também, fenomenal. Som da Dyna Audio, ok? Som de muita qualidade. Aqui um Twitter. Nessa parte central a gente traz um acabamento que a gente vai ver no console do carro também, que é um plástico com algumas linhas em azul, linhas em preto, em branco, muito bonito, né? Algo meio abstrato assim. E aqui o apoio de braço, todo no soft touch de couro, dupla costura aqui também, controle de retrovisor, de vidros e fechamento do carro, travamento e destravamento das portas, tudo por aqui. Antes da gente falar da parte da frente, vamos falar um pouquinho do que traz de item de segurança esse veículo. A gente vai ter 8, não 6 airbags, freio ABS, controle de estabilidade, controle de tração, pacote completo de sistema ADAS, né, que nem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, como já mostrei para vocês. Também vai trazer a câmera com visão 360 graus, assistente de permanência em faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistência para mudança de faixa, né? Então é um carro muito completo com relação à segurança. Se eu não me engano, são 5 estrelas no Latin NCAP, né? Aquele teste de segurança que é feito para transparência com o consumidor. Então é um carro muito seguro e é isso que na maioria das vezes importa, né? Principalmente sendo um carro bem para família, um carro bem grande. É isso que a gente acaba priorizando bastante. Então aqui na minha frente, o painel do veículo, todo nesse acabamento premium fenomenal em couro, dupla costura, sistema de som, aqui todo o módulo de segurança, então para a leitura da faixa, para o controle de cruzeiro. Aqui a gente traz o head-up display que vai projetar as informações do para-brisa de velocidade e outras coisas, né? Eu já eu pego a câmera para mostrar para vocês, para que a gente não tenha que ficar abaixando a cabeça e olhar pro painel de instrumento e perder, né, obviamente a leitura da estrada, tá? Aqui a gente traz o painel de instrumento com 10,25 polegadas. Ele é um pouquinho baixo, né, mas eu acho que a altura é perfeita, porque se ele fosse um pouco mais alto, o volante já ia tampar algumas informações. Então ele é o tamanho perfeito para estar aqui entre esse vão do volante, onde a gente consegue ver todas as informações. Esse multimídia aqui é inacreditável. 15,6 polegadas, isso aqui é uma televisão, não é nenhum multimídia. E no formato vertical também fica maravilhoso, né? Eu acho muito bonito, eu gosto demais. Bom, aqui a gente traz outros detalhes, né? Nesse cinza com saída de ar-condicionado nas laterais e os centrais também aqui, em volta do multimídia. Esse detalhe que eu comentei que tem na porta, tem aqui também, tem no console central, do preto com as linhas coloridas, o Alcântara aqui em cima do porta-luva. Fenomenal, fenomenal, maravilhoso. Aqui no console central, galera, 2 carregamentos por indução, então pro motorista e pro passageiro. E se não estiver usando, você pode utilizar para guardar o objeto, né? Eles não recomendam, mas caso queira, tem essa parte de baixo também que cabe bastante coisa, tá? Esse câmbio diamantado, olha que bonito, olha esse prisma, que fenômeno. Botão start-stop fica aqui no meio, tá? Para ligar e desligar o ar-condicionado aqui também, mas todo o resto do controle do ar-condicionado é no multimídia, ou a gente consegue fazer para controlar no painel de instrumento. Mas assim, centralizar no multimídia, eu não gosto muito, vocês sabem, eu gosto de botão para mexer. Mas é um carro que vem para bater ali de frente com o Tesla, por exemplo. Tesla faz isso, eles têm que seguir nessa linha também. Mas não é muito interessante, né? É até perigoso ter que ficar mexendo no ar-condicionado aqui no multimídia, ter que sair do Apple CarPlay, do Android Auto, para ter que fazer isso. Aí não dá. Desembaçador de para-brisa, volume do som a gente controla aqui também. Freio de mão eletrônico, o modo de dirigibilidade, modo neve. Aqui é o ponto cego. Ponto cego? Isso aqui? Pera aí. Aqui é o alerta do ponto cego. Aqui o auto hold. Bom, que console bonito. Com 2 porta-copos ajustáveis. E esse baúzão para você guardar alguns trequinhos aqui. Alguns bons trecos, porque ele é super grande. Que bonito demais. Acabamento
muito top. Volante em couro, aqui na esquerda todo o controle de piloto automático e controle de cruzeiro. Aqui é um botãozinho super legal que a gente aperta para poder virar o multimídia, eu não sei se está aparecendo aí, mas vocês já viram o multimídia virando. E aqui um botão para ligar a câmera 360 do carro, então tem aquele modo 3D para a gente mapear em volta, dar uma olhada. A gente pode escolher também a câmera que a gente quer ver, aqui esse modo de deixar o carro invisível para a gente ver embaixo se tiver alguma coisa, tá? Basicamente, desse lado do volante todo o controle do painel de instrumento, então comando de voz, de ligação também por aqui, e aqui a gente consegue fazer alteração de algumas coisas, por exemplo, estou mudando a rádio, aqui eu vou mexer no que eu vejo ali, então eu consigo mexer até no design do painel. Tem o simples e tem o clássico. Eu vou optar pelo clássico. Olha que legal. Poderia ter mais opções, mas tá ok. E aqui eu consigo até mexer no ar-condicionado que eu comentei, tá? Mas mesmo assim, não ter os botões é algo que me deixa um pouco triste. Aqui a gente consegue ver o sistema de 0 a 100, que a gente só consegue ativar se ele estiver no modo Sport, né? Mas a gente consegue fazer um Launch Mode, né? Então, jogar o carro no acostamento ali, parou ele, bota no modo Sport, liga o Launch Mode e sai com o carro para ver quanto ele faz de 0 a 100. Isso é muito, muito legal. A própria BYD dá essa possibilidade pra gente, né? Então, questão de autonomia, de bateria, tudo a gente vê por aqui também. Não é muito complexo, é super intuitivo e fácil de mexer esse painel de instrumentos. Pessoal, multimídia do BYD Seal, como eu comentei, 15,6 polegadas, tá? É um multimídia completíssimo, cara. Se a gente for falar de tudo que tem aqui, tem que fazer um vídeo só para isso. É bizarro, né? Obviamente que é um multimídia já com aplicativos nativos, então que não tem a necessidade do Apple CarPlay ou do Android Auto, mas se você quiser utilizar, ter a sincronização do seu celular, sem problema nenhum. Aqui a gente traz o próprio GPS da BYD, né? Onde ele mostra os pontos de carregamento na cidade, isso é muito bacana. Spotify, a rádio, né, o assistente de comando de voz, enfim. Aqui a gente já puxa a câmera 360 direto pelo multimídia. Se quiser colocar fotos, você consegue guardar fotos aqui, mudar o tema. Vamos escolher um tema. Escolher o tema amarelo. Legal. Agora o nosso BYD está com o tema amarelo. A loja de aplicativos. Aqui a gente consegue mexer em ventilação ou aquecimento dos bancos, tá, galera? Isso é muito legal. Purificação do ar, então isso é bem importante, né? Quando a gente está com os vidros fechados, utilizando ar-condicionado, a gente consegue ver como que tá a questão do ar lá fora e o ar dentro do veículo. Então, purificar o ar é sempre muito bom. Ele faz a detecção de partículas, né? Poluentes. Então, dessa maneira ele consegue fazer toda essa gestão da purificação do ar. Que a gente consegue mexer na luz interna do veículo, tá? Então escolher a cor, o brilho, onde que vai estar a luz, se ela vai piscar, se ela não vai, se ela vai acompanhar a música que está tocando, se não, tá? Fechamento de portas. Aqui você consegue mexer no áudio, então toda a customização de áudio pela Dyna Audio, tá? Gestão de energia, então mexer na frenagem generativa do veículo. Aqui ajuste de assento, então a gente consegue memorizar o assento. A gente faz todo o controle do assento eletronicamente, tá, pessoal? Então, altura do banco, se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vai dar uma chuchada aqui na minha lombar ou não. Então, tudo isso a gente consegue mexer eletronicamente e salvar na memória do veículo. Então, se sou eu dirigindo, eu sento aqui e coloco, né, o jeito que eu salvei, que ficou mais interessante o banco para mim. Todo o sistema ADAS a gente consegue mexer, ativar, desativar, questão de sistema e conexão, enfim. Ar-condicionado, isso é muito legal. Como eu comentei que ele é 100% feito no multimídia, a gente consegue mexer na direção dele, tá? Direção, temperatura, se ele vai estar nos pés, se ele vai estar só na frente, enfim. É o que a gente faria
Com os botões a gente faz dentro do multimídia, mas é legalzinho, né? Ele ser interativo assim, é bonitinho. Mas no botão, pessoal, não tem como, né? Tem melhor. Esse interior no preto, na parte de cima, pessoal, muito bonito. Luzinha de acomodação por aproximação. Isso aqui não é para controle do teto solar, porque ele é panorâmico e não traz fechamento, tá? Nem uma redinha ele traz. Isso, na minha opinião, é um ponto negativo, né? Porque se eu quiser vou dar uma escurecida, não me queimar com o sol, é uma opção interessante. Para-sol do motorista com luzinha, do passageiro também, tá? Retrovisor fotocrômico, macio demais. Pessoal, banco esportivo lindo, 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 lindo. Você deve estar olhando e falando, ah, claro, mas é um carro de 250, 300 mil reais. Na verdade, a gente encontra o banco assim até no próprio BYD Dolphin. Então é uma qualidade diferente, não é para amador isso aqui não, tá? Ó, essas asas dão uma ergonomia muito interessante pro banco. Esses furinhos aqui deixam lindo demais. Pessoal, assim como tem controle eletrônico pro motorista, a gente tem controle eletrônico pro passageiro também. Altura, né, o encosto nas costas, se vai para frente ou para trás. Então tudo isso tem pro próprio passageiro também. Coisa linda. Pessoal, o espaço interno é diferenciadíssimo, né? E você senta aqui, você se sente engolido, acolhido assim de uma maneira inacreditável. É muito diferente entrar num carro desse. Ser motorista num carro desse deve ser muito diferente, mas ser passageiro também deve ser. Galera, apoio de braço com porta-copos emborrachados aqui, tá certo? Ajuste de altura no encosto de cabeça para todos os 3 passageiros. Olha isso aqui. Fala sério, né? Baita espaço para quem vem atrás. A porta, a gente sabe que as outras marcas costumam fazer uma porta, se faz uma porta para o motorista bem acabada, para o passageiro de trás eles vão, né? Vão acabar com ela. A porta aqui é idêntica à do motorista, é qualidade nas duas. Isso é compromisso com o consumidor, isso é olhar para o consumidor de uma maneira diferente e não fazer ninguém de palhaço, né? 2 portinha-trecos, o porta-revista, tanto para quem vem aqui quanto para quem vai atrás do passageiro da frente. Aqui, controle do ar-condicionado para quem vem atrás, um porta-celular e aqui os carregamentos, tá? Carregamento normal de USB e o carregamento turbo USB-C. Galera, só para vocês terem noção do tamanho do teto panorâmico desse carro. Editor, dá um grau aí pra galera ver. Pô, é incrível, é bizarro. Pessoal, o que eu mais ouço de hater, de gente que acha que sabe das coisas, é falar, carro elétrico, a bateria vai dar problema. Primeiro, carro elétrico tem muito menos itens para se dar problema do que um carro a combustão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a BYD dá 8 anos de garantia para o veículo ou até 200 mil quilômetros rodados. E só para a bateria, 8 anos e sem limite de quilometragem. Então, por favor, né, esse papo não cola mais. E bora ver se vale ou não a pena assinar, financeiramente falando, o BYD Seal 2025. Bom, esse carro, ele só tem na assinatura, na Localiza Meu. Aí eu trouxe aqui o menor valor possível, ou seja, na franquia de 1.000 km no plano de 48 meses. Esse carro custa 300 mil reais. E na assinatura, 6.734 é o menor valor aí no mercado que a gente encontra hoje. E qual que é a grande jogada aqui? Basicamente o yield é o quanto o valor da mensalidade representa no valor total do carro. E quando a gente tem um valor entre 2% a 2,5% é quando a gente considera que vale sim a pena assinar o veículo. Acima disso a gente recomenda que assine ou com outra empresa, né? Ou assine um veículo alternativo. Bom, o yield desse carro é de 2,24%, considerando, né, esse valor de mensalidade. Então aqui a gente tem uma vantagem muito bacana em assinar o BYD Seal, né? Então se você acha que comprar um BYD Seal é estar na crista da onda, isso é porque você não assinou um BYD Seal.
Pessoal, esse foi o BYD Seal, então queria deixar um agradecimento super especial ao grupo original, a BYD daqui de São José dos Campos, que disponibilizou pra gente poder estar gravando, fazer esse conteúdo super bacana pra você, deixou a gente fortão hook. E se você, cara, gostou desse carro, acho que faz sentido pra você, a gente tem ele na assinatura. Então, primeiro link da descrição, você entra no site da Baikar, preenche o nosso formulário e fala com o consultor, para você poder ter certeza que está assinando a melhor oferta possível no mercado de carro por assinatura brasileiro. A Baikar está aqui, tá para te ajudar, conversa com o consultor. Bom, a gente vai ficando por aqui, até a próxima quinta-feira, tchau, tchau.